Tá. Eu vou fechar o vídeo aqui para não atrapalhar, mas pode seguir. Pessoal, fiquem à vontade para nos interromper, tá? A gente vai fazer no mesmo ritmo que a gente fez lá no evento da CESO, para a gente também aproveitar bem o tempo de vocês, mas como a gente está com menos pessoas aqui, se vocês quiserem interromper alguma parte que não ficar clara, fiquem à vontade, tá? Que a gente dá uma paradinha e entra no detalhe ali. Então, vamos estar eu e o Han. Eu vou falar, eu já falo um pouquinho sobre como é que a gente dividiu a palestra, tá? E eu vou só dar um refresh para vocês da IMAPS. A IMAPS hoje chama IMAPS Data Group, ela nasceu há mais de 10 anos atrás como a IMAPS Business Intelligence, onde a gente trabalhava muito forte com o Qlik, né, como ferramenta, e daí a gente implantou projetos aí em todo o Brasil, nos Estados Unidos. E, mais recentemente, nós criamos, junto com o Eduardo Ram, uma segunda empresa no grupo chamada Data Lakers. A Data Lakers tem foco em Big Data e em Data Lakes, tá? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente. E, mais recentemente, criamos a For Labs, que tem foco em ciência de dados. São 3 empresas e as 3 fazem parte de um grupo toda voltada para dados e analytics, tá? Mas são realmente aqui tribos diferentes, tá? O pessoal de BI está mais focado nos dashboards, o pessoal da Data Lakers está mais focado no pipeline de dados e o pessoal da For Labs é mais focado em ciência de dados mesmo e algoritmos preditivos. Tem alguns produtos nossos aqui que eu não vou entrar no detalhe hoje, e o nosso objetivo é mudar o mundo com dados. Então, se vocês visitarem o nosso site lá, nós vamos ver um pouquinho do que a gente fala lá sobre como mudar o mundo com dados a partir da IMAPS, da Data Lakers e da For Labs, tá? Aqui também tem alguns clientes nossos aí, mas o meu objetivo não é falar tanto de nós, e sim trazer um pouco do que a gente tem estudado sobre como o CIO e a área de TI pensar num ciclo virtuoso de dados dentro da sua empresa. E dentro desses assuntos que a gente fala aqui no ciclo virtuoso de dados, um deles que tem uma importância muito alta é a implementação de DataOps. Então, nós vamos dividir. Eu vou falar sobre o ciclo virtuoso de dados, que é o que a gente sugere de arquitetura de dados e analytics dentro das empresas, e o Han vai falar sobre DataOps. Então, deixa eu só botar o meu cronômetro para rodar aqui, para cuidar do meu tempo. Gente, vocês devem estar vivendo hoje o que muitas empresas estão vivendo, tá? O pessoal da área de negócio sai da empresa, vai numa palestra, lê, e por tudo que é lado eles veem isso aqui, né? Os dados estão mudando o mundo, então esse slide aqui ele já é bem batido, mas eu trouxe aqui uma edição dele de 2020, que agora renovou, né? A quantidade de dados que se gera por cada dia no mundo ali, né? É realmente assim fantástico a quantidade de dados que a gente tem disponível. Só que o líder de negócio volta para dentro da empresa e ele quer mudar a organização de vocês a partir dessa nova realidade, né? E quando ele chega dentro da empresa, o líder de TI vendo todas as áreas querendo fazer uma revolução na empresa, né? O probleminha, o pequeno probleminha que está no colo do líder de TI é lidar com isso aqui, né? Isso aqui eu posso dar um zoom depois, mas isso aqui é de 2019, o landscape de dados e inteligência artificial. Então, se vocês olharem para a rua hoje e chamarem todo mundo que trabalha com tecnologia nesse mundo aí, vocês vão passar o resto do ano recebendo empresas aí para falar o que cada uma faz de diferente em relação a isso, né? Então, eu quis trazer aqui essa visão, né, que nós de TI, quando olhamos para aquilo ali, a gente toma um susto, na verdade, né? Porque como lidar com toda essa complexidade? Então, aqui no IMAPS Data Group, nós temos desenvolvido ao longo dos anos, né, uma série de conteúdos que ajudam quem toma conta da TI a tentar dar uma organizada nisso, a criar um mapa onde a gente encaixa as tecnologias à medida que elas vão surgindo e os serviços. E a gente chama isso de ciclo virtuoso de dados. O que é o ciclo virtuoso de dados? Tá? É a nossa visão de que eu preciso me preocupar com pessoas, dados e analytics para dar conta disso tudo.
não é simplesmente ferramentas, eu preciso pensar nessas 3 coisas para realmente trazer retorno para a empresa. E dentro da nossa ideia do que eu preciso levar de conhecimento para aqueles meus colegas que voltam com muita vontade de implementar alguma coisa, a gente gosta de dar um passo atrás lá na década de 60, quando esse cidadão aqui, o Jay Forrester, que entre outras coisas foi um dos inventores da memória do computador, mas ele era um cara muito inteligente e o maior legado dele foi esse trabalho aqui no mundo empresarial, onde ele definiu as empresas como um sistema de 3 subsistemas, tá? Simples assim. O que é uma empresa para ele? Ele tem um subsistema de decisão, um subsistema de ação e um subsistema de informação. E isso é um ciclo contínuo. A gente toma decisões estratégicas que viram ações ou não. Essas ações podem deixar registros informacionais ou não, e a nossa capacidade de ler essa informação para tomar novas decisões é o que garante que a nossa empresa vai continuar crescendo e saudável ou vai desaparecer. Isso antes da era da informação, tá? Esse cara criou isso aí lá na década de 60, na verdade, né? E quando a gente está falando nas empresas no dia de hoje, e quando a gente fala de como usar dados para mudar a empresa, a gente está falando dessa esquina aqui, pessoal. A gente está falando em como transformar informação em decisão. Então, sempre que a gente falar de data e analytics e não fizer esse link que nós estamos organizando os dados para que alguém tome uma decisão, se uma decisão não for tomada no final do dia, tudo que a gente fez foi por água abaixo. Então, a gente sempre tem que linkar informação com decisão, e é nisso aqui que nós vamos trabalhar. E o ciclo virtuoso de dados, ele vem da ideia de que a gente precisa trabalhar com pessoas, acessando os dados para conseguir tomar decisão. Então, os dados hoje é onde residem a maior parte das informações dos bancos de dados. E como é que as pessoas conseguem acessar esses dados para tomar decisão? Ao longo dos anos, a indústria de TI criou milhares de nomes para isso, né? Ou dezenas de nomes: SIG, AES, Data Mining, BI, Self-Service BI. E tudo isso aqui, na verdade, o que a gente está falando é mais modernamente de uma coisa que a gente pode chamar de analytics. Então, vocês podem pensar que tudo que eu uso para fazer uma pessoa chegar no dado, eu posso chamar de analytics. E o objetivo no final disso é fazer com que ela tome uma decisão. E é disso aqui que fala o ciclo virtuoso de dados. Como é que dentro de uma corporação eu organizo, só um minutinho, eu organizo pessoas, dados e analytics. Então, é disso aqui que eu vou conversar com vocês daqui para frente, tá? E o que a gente sugere é que isso sirva de um pano de fundo para que vocês escolham tecnologia, serviços para dar vazão a isso, tá? Então, vamos lá. Onde é que entram pessoas aí? Vocês lembram que eu acabei de falar que se no final do dia eu não tomar uma decisão não adiantou de nada? Então, ao invés de eu começar pelos dados, eu começar pelas tecnologias de analytics, faz todo sentido que eu comece pelas pessoas. São as pessoas que precisam tomar decisão. Então, se alguém está pedindo analytics, está pedindo alguma coisa de infraestrutura de TI para analytics, a primeira coisa que eu preciso me perguntar é que tipo de decisão que essas pessoas querem tomar. Pode ser o gerente de marketing, de finanças, de operações. Eles, quando precisam dessas decisões, geralmente eles recorrem a um analista da área deles. E ao recorrer ao analista da área deles, vamos só, por exemplo, aqui dizer que é o gestor de vendas, mas poderia ser o de marketing, poderia ser o de operações e as perguntas mudam, mas vamos dizer que seja o de vendas aqui. Talvez ele queira saber essas 4 coisas. Quais são os clientes mais lucrativos, por exemplo? Ele pode aumentar um pouquinho o nível de complexidade da pergunta dele para o analista e dizer: me diz qual é a diferença entre os clientes mais lucrativos e os menos lucrativos, quais são as características deles, né? Ele pode pedir para caracterizar os clientes, agrupar eles e até prever a rentabilidade de um novo cliente. E quem sabe esse gestor gostaria até que
através de dados, a gente recomendasse propostas, sugestão de preço para novos clientes. Eu não sei se vocês perceberam, mas à medida que foi escurecendo, esses pedidos aqui foram ficando de uma forma mais complexa. É mais complexo atender essas coisas aqui. E, para perguntas diferentes, eu preciso de respostas diferentes. E como é que normalmente a academia chama essas respostas aqui? 4 tipos diferentes, tá? A descritiva é quando eu vou descrever o que aconteceu. Então, é suficiente uma resposta descritiva para dizer quais são os clientes mais lucrativos. Uma listagem, por exemplo, né? Já a diagnóstica, eu quero dizer por que aconteceu. Então, eu estou... vamos dizer assim, a resposta tem que trazer quais são as diferenças dos clientes e por que eles viram mais lucrativos. A preditiva, eu já estou prevendo o que vai acontecer, e na prescritiva, eu não só prevejo, o sistema não só prevê, como ele prescreve qual é a melhor decisão. E qual é a diferença nessas 4 coisas? Sempre eu vou chegar numa decisão, mas a diferença está no input humano que uma pessoa, ao receber essa solução, precisa se envolver para chegar na decisão. Então, na descritiva, se ele receber um relatório, ele vai ter que ler todas as linhas do relatório para tomar uma decisão. Já numa diagnóstica, que a gente poderia falar que num painel de BI que acende um verde, um vermelho, no que está bom, no que está ruim, ele vai trabalhar menos para chegar na decisão. Na preditiva, ele já vai ter do sistema a sugestão do que vai acontecer. E na prescritiva, inclusive, uma sugestão de qual decisão ele deve tomar. Chegando ao ponto, inclusive, em alguns casos, de decisões automatizadas. Isso aqui não é tão moderno, né? Há muitos anos já, por exemplo, que todo o sistema de cartão de crédito em prevenção à fraude, eles analisam as compras que a gente faz no cartão de crédito, identificam quais foram fraudes, e se a gente hoje, por exemplo, tiver numa viagem a Maceió e tentar num shopping comprar uma TV de 50 polegadas, é bem possível que o nosso cartão nos negue, porque é estranho a gente fazer essa compra tão longe de casa. E não vai passar por ninguém, vai ser feita uma decisão automatizada. Então, gente, por que eu teci isso aqui? Não quer dizer que uma seja melhor do que a outra, tá? Para decisões diferentes, eu tenho que ter esse conjunto de decisões aqui, de respostas. E essas respostas se traduzem em tecnologias de analytics diferentes, tá? Então, se um analista precisa de respostas descritivas ou diagnósticas para o chefe dele, ele vai procurar a área de BI. Lá ele vai falar com um analista de BI, um UX designer, que vai desenhar para ele exatamente os relatórios e os dashboards que ajudam a tomar aquela decisão. E se nós tiver designer envolvido, melhor ainda, porque ele vai desenhar dashboards para o ponto de decisão. As perguntas vão ser desse tipo: onde é que o gestor decide? Que tipo de decisão ele toma? E assim por diante. E também vai entregar, provavelmente, para esse analista, uma camada de self-service BI para que ele possa não só depender do que a gente entregou a partir da área de BI, mas ele também desenvolva algumas coisas lá. Então, para quem também às vezes pensa, pô, self-service BI substitui o BI tradicional, o BI tradicional está morto, na verdade não, os dois coexistem para respostas diferentes, tá? Agora, um erro muito comum é eu achar, por exemplo, que uma área que nem aquela vai necessariamente me responder coisas como agrupamento, classificação, regressão. Quando eu tenho coisas mais complexas, como aquelas ali de baixo, gente, eu vou precisar usar técnicas mais avançadas, que normalmente são dominadas por cientistas de dados. E diferente de um analista de BI, ele não vai entregar um software, ele vai entregar um relatório sobre um determinado estudo. Nós agora, por exemplo, nesse momento, estamos trabalhando lá com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, e a gente está trabalhando alguns meses para entregar para eles um estudo, usando ciência de dados, sobre gratuidade de processos. É um projeto bem legal que a gente está em fase final com eles, inclusive usando dados abertos. A gente olha quem recebeu o Bolsa Família, se o endereço da pessoa é numa região nobre ou pobre da cidade, para uma série de coisas que a gente está levantando para eles. Então, são entregas diferentes e esses grupos trabalham
juntos aqui. Então, eu gostaria que vocês perceberem que eu tenho pessoas querendo tomar decisão e eu tenho analytics diferentes para cada tipo de pergunta que eles me fazem. Só que chega um momento que não adianta eu ter esse pessoal desenvolvendo aqui, acessando direto os bancos de dados da empresa e o cientista de dados também tentando acessar os bancos de dados da empresa. Eu preciso começar a ter uma organização dos dados, porque o mundo ele é complexo. Eu não tenho um sistema só com os dados, eu tenho vários sistemas que eu preciso organizar esses dados com arquitetos de dados e engenheiros de dados e criar um data warehouse de algumas coisas, não de tudo, tá? Mas das coisas que eu quero deixar organizada para que alguém consulte, tanto o pessoal de BI quanto os cientistas de dados. E vocês vão ver que daqui a pouco até o próprio analista nos trabalhos de self-service BI, eu preciso criar um data warehouse, não dá para me escapar disso para determinadas necessidades. Já para outras coisas, eu posso criar estruturas mais simples, como o Data Lake. Então, um Data Lake, por exemplo, geralmente, quando eu estou falando de dados externos, eu estou falando disso aqui passar por uma camada de arquitetura bem mais simples e eu deixar esses dados à disposição dos meus analistas de BI, dos meus cientistas de dados e dos meus analistas lá das áreas através de um Data Lake. Só que, na boa, esse analista aqui, esse pessoal não precisa saber o que está no Data Lake, o que está no Data Warehouse. Então, para isso, o que eu faço? Eu penso num catálogo de dados. Um catálogo de dados me permite que, sem eu ter que explicar para as pessoas, eles tenham uma maneira fácil, inclusive esse analista, através de uma ferramenta de Self-Service Data Preparation, acessar os dados que eu tenho à disposição para ele usar nas tomadas de decisão que os gestores dele estão pedindo. Então, quando eu começo a construir isso, e essa aqui é a nossa sugestão de uma arquitetura analítica, eu tenho muito claramente para onde deslocar os diferentes pedidos que começam a chegar cada vez com mais velocidade dentro da área de TI, né? Então, é relatório e é dashboard, eu vou direcionar para cá, eu vou entregar a ferramenta de self-service BI para o analista fazer lá, mas eu vou dizer que o que eu entrego aqui tem um selo de qualidade que eu garanto de um jeito diferente do que ele entrega lá. Se ele quiser, ele acessa os dados direto e a gente combina todo um processo de como isso acontece dentro da empresa. Então, isso aqui é o que nós propomos como ciclo virtuoso de dados, que seria essa arquitetura analítica dentro da organização. Pois bem, para que uma arquitetura analítica dessa funcione, eu preciso pensar em alguns serviços que podem me ajudar, que eu posso fazer com a minha equipe interna, contratar de alguém, que pode ser o nosso grupo ou não, mas eu preciso pensar em como planejar tudo isso aqui. Como é que eu planejo uma área de data, analytics, data science, atendendo as pessoas? Então, isso aqui, na verdade, é o que a gente chama de foundations, né? A gente trabalha com algumas empresas fazendo um assessment, entendendo o atual uso da informação e criando, então, um plano de como aquela área deve ser estruturada, como é que a gente vai atender os pedidos e assim por diante. A segunda coisa que eu preciso me preocupar é ter um modelo de design. Hoje, aqui na IMAPS, nós criamos há alguns anos já uma metodologia denominada Data Driven Canvas, que serve para a gente entrevistar os tomadores de decisão e não criar dashboards que tem um monte de coisas, mas que a gente não sabe como as pessoas estão tomando decisão. Então, a gente tem uma metodologia bem construída para ajudar a entrevistar o usuário e validar com ele se aquilo que ele está pedindo realmente vai ajudar no ponto de decisão. E, a partir disso, a gente constrói dashboards e reportes. A gente chama essa metodologia de Data Driven Canvas e ela é uma metodologia aberta, independente de estar trabalhando ou não com o grupo IMAPS, ela pode ser usada, tá? E baixada e trabalhada. A gente precisa de serviços, esse aqui parece o mais óbvio, tá? E geralmente é por onde as pessoas, às vezes as empresas
começam, né? Eu preciso ter gente construindo isso aqui, né? Gente construindo data warehouse, gente construindo BI para entregar para o pessoal. A gente chama isso aqui de serviços de construção, né? Eu preciso ter gente operando isso aqui. E operando, gente, vai desde o manter tudo no ar para que tudo rode todo dia e esteja garantido, até fazer uma coisa que é muito necessário hoje, que o Ran vai falar mais à frente, que é o DataOps. Eu consegui garantir velocidade de entrega para dados para quando o usuário precisa de fato dos dados, tá? Eu também preciso ter uma metodologia para lidar com projetos de ciência de dados e não deixar eles caírem disfarçados aqui em cima, ou deixar simplesmente que as áreas, é muito comum hoje a gente ter cientistas de dados espalhados nas áreas, mas às vezes eu não tenho uma metodologia unificada, então é importante que a empresa tenha a metodologia também, para que os projetos de ciência de dados passem todos por esse processo aqui e a gente garanta a segurança dos dados que estão sendo usados e até a garantia das entregas que estão sendo feitas. E por último, mas não menos importante, tá? É bem comum a gente estar com tudo isso aqui construído e a gente não se preocupar em como os decisores estão tomando decisão baseada em dados. Queira ou não queira, a maior parte dos decisores das empresas foram formados numa época em que a gente não tinha acesso a dados. E por não ter acesso a dados, eles estão acostumados a tomar decisões que não são baseadas em dados. E se a gente não trabalha num modelo, a gente chama aqui de data literacy, que é um modelo de ajudar com que os decisores passem a entender o que é uma decisão tomar baseada em dados, qual é a diferença de uma média para uma mediana, qual é a diferença em correlação e causalidade, uma série de temas que vai, vamos dizer assim, vai desembaçar os conceitos para que eles possam, de fato, usar tudo que nós estamos entregando. Então, esse é o conjunto de serviços, pessoal, cada uma dessas bolinhas, que vocês tendo uma arquitetura analítica, vocês precisam se preocupar em como é que vocês vão resolver cada um deles dentro da organização de vocês para dar vazão, tá? A gente nem falou até agora aqui em tecnologia, né? A gente falou, na verdade, em como organizar isso para dar vazão às áreas. O Ran vai falar, ao final da apresentação dele, um pouco de como as tecnologias implementam isso. Pessoal, hoje o IMAPS Data Group tem um serviço para cada uma dessas etapas aqui, tá? E pelo tempo que a gente reservou para a nossa conversa de hoje, nós vamos focar no serviço de DataOps, que é onde o Ran vai falar agora nos próximos minutos para vocês aí. Então, Ran, eu estou te entregando. Se alguém quiser fazer alguma interrupção antes da entrada do Ran e fazer alguma pergunta, fique à vontade, senão o Ran dá continuidade já direto aí na parte que ele vai falar para você. Pode passar o host aqui e aí eu já faço compartilhamento aqui. Pode fechar o teu... Vamos lá. Ok, deixa eu pegar para cá. Apresentar e compartilhar. Já deve estar aí. Bom, pessoal, já está a tela, está aí, né? Ok? Bom, vocês viram, a gente falou toda parte do ciclo virtuoso, onde a gente trata todo o processo que a gente tem hoje de entendimento do planejamento, de transformar dados em valor. Mas todo esse processo parte também de toda uma metodologia que nós adotamos para que possa fazer de forma segura, organizada e com governança. E esse processo, né, se chama-se DataOps. DataOps, para quem não ouviu falar desse termo, né, pode parecer mais uma buzzword, né? Ele foi criado, já aparece no Wikipedia, já há alguns 3 anos, através do movimento de empresas e consultorias que identificaram a necessidade de melhorar o processo de automatização
dos times de Data Analytics, de forma que possa melhorar a performance, a qualidade e o tempo, o ciclo de vida. O que se sabe, e muitas pesquisas, principalmente o Gartner fez, que alguns 2, 3 anos atrás, isso não faz muito tempo, mais de 70% dos projetos de Big Data falhavam. Muito porque faziam grandes ciclos de entregas, e isso acabava não atendendo o negócio. Então, a partir daí, as consultorias, empresas se juntaram e entenderam que precisaria ter uma metodologia que ela é baseada em conceitos de DevOps, baseada em conceitos de Agile, né, de métodos ágeis, tá? Para melhorar uma cultura de melhoria contínua, de melhor comunicação dos times de Data Analytics, de forma que eu consiga realmente transformar valor naquelas atividades que eu quero produzir informações e produzir produtos de dados. E a partir daí, já em 2018, e aqui eu já apresento o Hype Cycle do Gartner em 2019, já aparece como sendo uma metodologia que está em crescimento, né, já está na curva de inovação. Então, a gente entende isso, a gente já há mais de 2 anos tem praticado essa metodologia nos nossos projetos, para que eu possa garantir todo o processo de construção, isso eu vou fazer uma apresentação rapidamente para vocês, e quais tecnologias nós utilizamos, permitir com que eu consiga fazer uma melhor gestão no processo. E quais são os objetivos desse processo frente aos desafios que eu tenho no projeto de Data Analytics? Os desafios que eu tenho hoje, talvez muitos de vocês se deparem, os objetivos de negócio movem-se rápido. Hoje é muito rápido, com toda a questão, não só porque nós estamos no momento hoje, em função da pandemia, de acelerar projetos de inovação e principalmente de digitalização de processos, mas também o negócio é muito dinâmico. Então, eu preciso dar uma resposta rápida. Os dados, muitas vezes, estão em silos, estão separados, não estão organizados. Isso também me gera desafios de como eu posso estar organizando essas informações. Formatos diferentes, e aí muitas vezes os dados não têm uma boa qualidade e, consequentemente, os dados ruins vão me gerar relatórios ruins. E outra questão importante que a gestão do pipeline, o processo, né, o fluxo de construção da minha ingestão de dados é um processo que, às vezes, nunca termina, é um processo contínuo. Então, isso eu tenho que saber como aprimorar e fazer com que isso seja evolutivo. E, muitas vezes, e obviamente, nessa dinâmica que eu tenho hoje dos negócios, o processo manual é esgotado, não tem como trabalhar só no processo artesanal, manual, criando processo a processo. Uma pesquisa do Gartner identificou que apenas 22% do meu tempo de iniciativas de gestão de dados, trabalhar com dados, são gastos em fazer novas iniciativas. Eu acabo consumindo mais de 56% do meu tempo em execução operacional. E, frente a isso, justamente vem as metodologias, e essa é uma que nós utilizamos, para que possa reduzir esse tempo de execução operacional, para que eu tenha mais tempo no meu projeto de analisar dados e, consequentemente, conseguir tirar mais valor, identificar novas oportunidades de gestão. E esse processo justamente de DataOps visa justamente, né, organizar os times de forma que entregue aos times ferramentas, processos que facilite a gestão do meu pipeline. Com isso, eu consigo reduzir o tempo de análise, mais rápido, melhorar a qualidade dos dados, reduzir o custo marginal, que é o tempo de buscar informação, processar a informação, entender a informação, para depois ir para a próxima pergunta, o próximo desafio. Então, ser mais rápido o ciclo de entendimento do desafio do negócio e entrega do dado com qualidade. Aprimorar a capacidade de comunicação, esse é um ponto importante de todas as equipes. E, consequentemente, utilizar processos ágeis para melhorar a questão de reutilização dos meus dados, dos meus códigos, né, no meu processo. Então, muitos trabalhavam no passado, né, ou ainda muito no presente, a questão de trabalhar em silos das equipes, ou seja, é um trabalho monolítico voltado a construir um modelo, testar, aplicar regra,
e muitas vezes é questionável a entrega. O que se visa hoje, nesse processo que nós trazemos, é fazer de forma incremental, né, de forma colaborativa, ou seja, pensando desafio a desafio. Ou seja, na prática, não se pensar diretamente em construção de um Big Data, de um grande Data Lake de todas as informações. Pensar desafio a desafio, desafio de negócio, proposta de negócio que vai me dar valor, que vai dar resultado, e aí eu faço de forma incremental. Ou seja, à medida que eu tiver as perguntas que eu tenho que resolver, né, os desafios que eu tenho que resolver, eu vou incrementando a minha estrutura de dados, mantendo a qualidade, melhorando a organização dela, de forma que, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, né, sem uma data definida, eu vou ter um grande Big Data, eu vou ter um grande Data Lake de informações. Mas ele é construído incremental, resolvendo problemas ou questões de negócio, entregando valor a cada etapa, a cada momento. E esse processo, então, que nós adotamos, ele envolve questões de governança, envolve questões já de automatização do processo de entrega, a questão de catálogo, que o Henrique colocou antes, é fundamental nesse processo, a parte de versionamento, publicação, são pontos importantes para que eu possa estar construindo toda esse processo com governança e segurança. Então, o nosso framework ele baseia-se em 3 pilares. Processos, aí baseado em métodos ágeis, baseados em um roadmap de entregas dividido em sprints, que vão entregar, no mínimo, a cada 2 semanas, uma entrega de dados, uma entrega de valor, definir uma arquitetura, né, selecionando as ferramentas adequadas para garantir essa cadeia de gestão de dados e organização da equipe, de forma definindo as funções, definindo a estrutura e isso organizando toda a minha estrutura. E falando da equipe, é importante, então, organizar. Muitos desses papéis que a gente vai ter nos times de DataOps, alguns já são conhecidos nas empresas, como um DBA, um administrador de dados, um analista, né, de negócio, né? Mas aparecem outras figuras, como arquiteto de dados, um engenheiro de dados, um cientista de dados, né, um estatístico especificamente. Então, são outros papéis que aparecem hoje no nossos times que requer determinadas atividades e papéis que a gente tem que prover para que possa ser garantido esse controle. E aí, só para ter um exemplo, eu tirei dessa semana aí do lado do LinkedIn, já aparece esse papel. Se hoje a gente acha que estava distante a figura, muitos falavam ao passado um profissional de DevOps, hoje já tem empresas, né, como o caso do Boa Vista aqui, buscando profissionais de engenharia de DataOps, ou seja, entendendo o papel, entendendo que realmente é necessário esse papel para poder organizar todo esse pipeline, organizar toda essa estrutura. Então, isso já começa a aparecer no mercado vaga, né? O mercado começa a entender a necessidade de não só ter o profissional, mas também a adoção dessa metodologia. Então, talvez a empresa que vocês trabalham já adote algum desses Ops, né? Ou seja, DevOps, né? Ou DevSecOps, envolvendo segurança, e aí nessa área de dados já vem algumas derivações do DataOps, como MLOps, Machine Learning, o ModelOps, então já tem algumas derivações focadas mais na Machine Learning, né? Então, com todas essas siglas, eu brinco que a gente pode chegar nesse modelo, né? Um DataML DevOps. Então, eu vou ter todos esses papéis visando justamente a construção de processo de coleta de dados, passando por uma Machine Learning que vai treinar, vai extrair, otimizar, vai empacotar, testar e entregar no Dev, e a operação no Ops vai monitorar e garantir que o processo continue em produção. Então, são várias etapas da construção do meu pipeline de dados, a fim de que eu possa entregar valor a curto prazo, usando, como está o exemplo aqui, de forma incremental o processo de Agile. Mas como isso é feito? Né? A gente falou da metodologia, como é que a gente entende, né, dentro da Maps Data Group, Data Lakes, entende como vai entregar valor para esses projetos, né, para nossos clientes. Nós temos principalmente 4 parceiros aqui, né, a Cloudeira,
que é um parceiro de trabalho muito forte na questão de um ecossistema open source para armazenamento e processamento de dados utilizando a plataforma Hadoop, né? Então, muito on-premise, né? Já também trabalhando em multi-cloud. A Click entrando também hoje no mundo de pipeline, gestão do pipeline. A Google, no caso, ele trabalha também em projetos exclusivamente de cloud. E a IBM complementando hoje o nosso portfólio, principalmente na questão de segurança de dados, governança dos dados, que é fundamental hoje quando se trata na implementação da Lei de Proteção de Dados. Então, pegando cada uma delas, muitos conhecem, alguns vocês são usuários de ClickSense ou ClickView, na parte de Analytics dentro nossa visão do ciclo virtuoso. O que se tem hoje, para quem não conhece, não sabe, que a Click hoje adquiriu, a partir de aquisições de algumas empresas, tem hoje uma plataforma de integração que visa toda a parte de streaming, a parte de modelagem, Data Lake e Data Warehouse e a parte de catálogo. Hoje faz parte do portfólio da Click, o que a gente chama de QDI, Click Data Integration, que é uma plataforma que visa tanto a captura, também usando uma tecnologia de CDC, de captura de tempo real de transações em bancos de dados relacionais, como Oracle, SQL Server, MySQL, e possibilitando o catálogo que permite que seja consumido pelo ClickSense, por exemplo, para que possa utilizar para um self-service CPI. Depois eu tenho a plataforma Google, aí eu tenho uma série de componentes que me auxiliam tanto na camada de dados, na Analytics e também na parte de visualização. Então, são produtos também, muitos deles baseados em soluções open source, sendo entregues como serviços que permitem com que eu faça catálogo, faça gestão de dados. A Cloudeira é muito forte na camada de dados, então eu tenho toda a parte de fluxo de dados também, de gestão de dados, e toda a organização de dados em catálogos, e chegando até a parte de machine learning integrada ao meu cluster. Ela é muito focada hoje, nós temos referência em vários clientes privados e públicos aqui no estado, utilizando a plataforma dentro de casa, ou seja, on-premise, mas ela já vem migrando muito a sua plataforma para também trabalhar em nuvem também, caso seja uma opção do cliente. E, por fim, a IBM, que compõe uma série de produtos hoje que auxiliam também na parte de streaming, mas principalmente a gente entende que complementa muito a questão de governança e segurança, que é um fator importante, aonde eu vou fazer toda a gestão desses dados, seja on-premise ou seja em nuvem, para que eu evite a questão de algum risco de utilização desses dados e consiga fazer toda uma auditoria de quem está utilizando esses dados e quando está utilizando. Muito em função hoje da importância de ter uma solução robusta que possa me auxiliar na implementação da LGPD, no que diz respeito à camada de dados, tá? Dados estruturados ou não estruturados. Então, isso permite com que eu faça essa gestão dentro do meu ambiente. Tá? Bom, o que a gente considera hoje, né, o que se posiciona hoje o grupo, é que nosso DNA é Analytics, né? Nosso foco é em Analytics, né? E isso é um foco em resultado com dados. Tá? Então, todo o nosso DNA hoje que a gente constrói no grupo, em especial Data Lakers, é trabalhar com que a gente consiga construir com segurança o nosso pipeline e, consequentemente, o meu resultado realmente de cada momento, de cada entrega, eu consiga ter com valor para o negócio. Tá? Bom, apresentando que está conosco aqui o Casemiro e o Andrei, né, o William Andrei Friedrich, são o nosso time comercial, que participa hoje da nossa conferência aqui, está aqui o QR Code com o LinkedIn, os contatos deles. Tá? E assim a gente termina a nossa apresentação, onde nós realmente queremos colocar a nossa visão de como construir, né, esse ciclo, essa jornada de dados através de um ciclo virtuoso, ou seja, é uma jornada de dados que começa com planejamento, começa depois com design, construção e a operação com segurança. Então, muitas vezes a gente se depara que se faz bom planejamento, boa definição, mas a operação, que entra essa conceito de DataOps, acaba não se tendo a mesma atenção. E com isso começa a gerar problemas que prejudicam a qualidade de dados e, consequentemente,
a gente não consegue fazer uma boa entrega do resultado que se espera. Bom, fica à disposição se tem alguma pergunta.